Bom dia, meus amigos da Demais TV, para mais um programa Coronel Ricardo em Defesa da População. E hoje nós vamos fazer um programa distinto. O personagem é o mesmo, é meu querido amigo Dr. Alessandro Azzoni. Ele é economista e também ele é conselheiro do CAD. Então, nós vamos primeiro fazer uma parte, o primeiro bloco, nós vamos falar sobre as atualidades de economia, como nós estamos enfrentando esses problemas, essa baixa da taxa Selic, a inflação que está tentando avançar sobre os nossos salários, sobre o nosso cotidiano. E no segundo momento, no segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o CADES. Alessandro Azzoni, é um prazer recebê-lo no nosso programa. O prazer é todo meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre quando você precisar, pode contar comigo, meu irmão. Nós vimos pelos jornais que nós tivemos uma baixa na taxa Selic. E a taxa Selic é uma taxa de juros e que norteou por muito tempo e segurou por muito tempo uma das ferramentas do Banco Central para segurar a inflação. Essa diminuição hoje, na sua opinião, ela está sendo benéfica para o país? Quando há uma redução de 0,5 ponto percentual, ela traz um resultado mais positivo para as contas do governo, lógico. Ela reduz o que ela tem que pagar pelos títulos que ela tem. A nível de mercado, ela só vai dar nortear um declínio da taxa. Então, quer dizer, vai tendenciar que pode-se cair um pouco mais e os juros pode ficar mais barato. No meu ponto de vista, eu acredito que a taxa Selic ela é usada mais para você controlar a demanda, ou seja, evitar que as pessoas saiam para consumir. Porque se você tiver uma taxa muito baixa, pelo hábito, não da geração nova, mas da nossa geração, que pegou uma hiperinflação, com taxas de juros altas, e nós nos acostumamos a ter rendimentos de 10%, 15% ao mês, 5% ao mês, e hoje você fala de 0,5 ponto percentual, então muitas vezes a gente fica meio desmotivado. Então chega e fala assim, não, eu vou trocar o carro, vou comprar aquela geladeira, acaba indo para o consumo. E quando você tem um aumento da Selic, a pessoa já falou, vai aumentar a taxa de juros, pode ser interessante manter o dinheiro no banco. No meu ponto de vista, eu acredito que a nível de mercado, ela afeta muito pouco a gente, porque as taxas que são praticadas nos bancos ou nos cartões de crédito ou nas próprias taxas de financiamento, elas refletem um pouco como se diz, a inadimplência. Então, é o risco de você aplicar o dinheiro. Então, o que vai determinar? É o nível dado pelo SPC ou os índices de crédito que são avaliados. Nesses índices, as instituições financeiras, elas custeiam o seu dinheiro. Então, por isso que às vezes você fala assim, aquele banco me cobra 8,5, outro cobra 6, outro cobra 4. Por quê? Porque o perfil do cliente dele dá mais prejuízo. Então, o que acontece? Eu aumento a taxa, porque se você me der prejuízo, o outro paga. E aqueles bancos que têm uma taxa menor, provavelmente o critério de crédito deles é mais rígido. Então, o risco de ter uma inadimplência é menor. Então, a redução da taxa Selic, ela afeta muito sinuosiosamente a relação de consumo. Ela serve mais para você ter um cenário internacional, para você ter uma perspectiva de política econômica, é mais para você mostrar que você está conseguindo fazer o dever de casa. Alessandro, o governo, em determinado momento, ele queria criar um cadastro positivo. Aquelas pessoas que eram boas pagadoras, que tinham um histórico bom de vida, para que essa taxa de juros, quando ele fosse ao banco, fosse menor. Porque é uma discrepância muito grande o que nós pagamos para ter o dinheiro, para emprestar o dinheiro, e que o banco remunera aquelas pessoas que aplicam. Isso tem uma lógica, simplesmente é um ganho que a instituição bancária tem. Esse era na economia a gente chama de efeito multiplicador bancário.
o banco pega o dinheiro do cliente que está em depósito à vista e gira na economia. Então, esse efeito multiplicador, o Banco Central mesmo já usa isso, quando ela faz a emissão de moeda, ela já conta com esse efeito multiplicador, vamos dizer assim, ela coloca um bilhão. Esse 1 bilhão vai ser multiplicado em 5. Então, em vez de ela colocar 5 bilhões no mercado, ela coloca 1 e esse vai se multiplicar em 5. Na época de inflação, esse percentual era muito pequeno entre o valor que ele tomava seu e o valor que ele aplicava. O que eu acho que está acontecendo é um pouco de descontrole. Eu acho que, a partir do ponto que uma taxa Selic representa uma captação a 0,5 ponto percentual mês, e você tem taxas de cheque especial, CDC, começa em 5% e vai a 9 pontos percentual ao mês, o spread, que é essa diferença de taxa, ficou muito alto. Mas é o custo do dinheiro, é como eu estava falando, vai da inadimplência, só que ficou muito alto. Eu acho que devia ter um patamar, devia ser fixado, o Banco Central devia fazer uma limitação desse spread, para não ficar uma coisa muito larga, essa banda. O cadastro, de uma certa forma, eu não vejo ele na prática em questão de financiamento de carro, em questão em lojas, essas coisas, mas nos bancos, você já percebe. Na semana, meu gerente me ligou e falou: nossa, nós estamos com o seu perfil, a taxa está tanto. Eu falei: nossa, caiu bastante. Não, é porque seu perfil... Então, quer dizer, os bancos internamente já estão adotando. Eles já estão colocando taxas mais conforme seu coeficiente de inadimplência, com o seu histórico de cadastro. Só que eu acho que, realmente, essa diferença entre a taxa que o banco paga para a taxa que ele empresta devia ser fiscalizada. Lógico, a formação de uma taxa de juros é colocada primeira coisa, a taxa de captação, mais taxa de risco e mais custo que o banco tem. Então, quer dizer, isso nunca poderia chegar a 4, 5, 6, 7 pontos percentuais. É um absurdo. Eu acho que deveria ser fiscalizado. Principalmente numa economia estabilizada. Nós estamos numa taxa de inflação de 5,8%, 5,5%, sendo que o centro da meta de inflação é 4,5%. Nós vamos atingir esse centro da meta, Alessandro? Eu acredito que esse ano não. Acho que esse ano nós vamos estourar isso, devido aos cenários internacionais. Eu acho que o que aconteceu muito foi que algumas commodities, o Brasil, como é um país que exporta muita commodity, e essas commodities elas estão sujeitas a commodities, são mercadorias agrícolas. Essas mercadorias agrícolas elas são cotadas internacionalmente. E com essas catástrofes, com essas mudanças climáticas, muitos países tiveram perdas de safra, e foram obrigados a recuperar isso dentro do mercado internacional de commodities. Foi o caso do açúcar. O açúcar chegou no começo desse ano, até o meio do ano, trazendo um problema para o governo, que todas as usinas produziam açúcar e não produziam álcool. Mas, como nós vivemos num país capitalista, o empresário quer maximizar o lucro. Claro. Está na Constituição, a livre iniciativa e o capitalismo. E não está errado, mas só que foi um erro de projeção do governo. Aumentou o preço do açúcar? Não, aumentou internacionalmente, que acaba afetando nós aqui dentro. Não foi que o aumento, quando a gente fala de inflação, o aumento de preço se dá porque os fatores de produção, os custos, ficaram mais altos. Isso não aconteceu diretamente no Brasil, aconteceu por causa de problemas externos. E hoje o nosso consumidor, o nosso internauta pode verificar que ele vai abastecer o seu carro em qualquer posto para colocar álcool, o álcool proporcionalmente à gasolina está muito mais caro. Então, compensa abastecer o veículo com gasolina e deixar o álcool. Isso já está acontecendo e o consumo de álcool no país está diminuindo nesse período. E nós estamos muito longe da safra, nós estamos no início da entre-safra. Não, realmente, o problema todo é que eu acredito que foi um erro de projeto.
Enquanto o mercado interno pagava-se bem pelo álcool, não produzia álcool. A partir do momento que o açúcar ficou viável, todo mundo produzia açúcar. Eu achava que devia ter uma cota mínima das usinas, assim, não obrigando, mas como se trata de um setor essencial, né? Essencial, exatamente, essencial para a economia, devia ter um problema. As usinas têm que produzir pelo menos 30% de álcool. Isso garantiria um abastecimento tranquilo. Não estabeleceu nada. O que acontece? Nas entre-safras, como aconteceu no caso de demanda internacional de açúcar, todo mundo produziu açúcar e nós consumidores com carro flex, nós não podemos abastecer álcool, porque o álcool ficou caro. E qual a solução? A gasolina. E olha, eu vejo pelas donas de casa, eu acabo na minha trajetória, no meu trabalho, indo a feiras livres, conversando com consumidores, pessoas que estão no dia a dia da economia gastando praticamente as mesmas coisas todos os meses, e a gente percebe que os produtos estão ficando cada vez mais caros. E isso é um reflexo que ele, muitas vezes, nos índices oficiais, aqueles índices principalmente de cesta básica, não se reflete. A alimentação ainda tem um peso muito grande nessa formação de índice de inflação. É isso, Alessandro? O problema todo da inflação, nós economistas, nós estudávamos muito, era o chamado inflação inercial. O que era inflação inercial? A inflação inercial é aquela inflação no mês passado, implantada no preço do mês seguinte. Automaticamente já era repassado. Não está acontecendo ainda, mas alguns setores devem estar repassando sim. Porque hoje o consumidor ele está um pouco mais atento, ele procura, ele vai em 3, 4 supermercados. Antigamente as donas de casa faziam compra somente no mercado. Hoje ela vai e compra certos produtos num determinado, depois vai para outro. Ou seja, quando ela vai fazer a compra de mês, ela acaba passando em 3, 4 supermercados. Nós ficamos muito mais aprendemos a comprar. Mas mesmo assim tem setores que repassam. Meu custo aumentou, eu vou repassar. O que eu falo? Não compre. Não compre porque a pessoa vai ser obrigada a baixar. Nós não vivemos... Por que acontece? Essa inflação repassada ao preço, ela automaticamente já embute que no mês seguinte é aquele percentual mais alguma coisa. Então, quer dizer, em vez de você ter um aumento de 0,1 ou 0,2 no preço, você já vai ter o 0,1 do mês passado com mais qualquer coisinha que aumentou. O que determina muito hoje o custo de produção é a carga tributária e os produtos que vêm de fora, né, que às vezes são cotados em dólares, essa variação de dólar. Tem alguns defensivos agrícolas, tem alguns produtos que são usados na agricultura que são vindas de fora. Então, isso acaba com essa oscilação do dólar não parece, mas de 1,60 para 1,80, oscila muito no custo de produção para um agricultor ou para um produtor. Então, acaba afetando, mas não que seja, eu não consideraria como inflação tradicional, como a gente estava acostumado, aquele aumento repetitivo de preço, aquela sangria. Não, eu acredito que isso daí, esse efeito de inflação, ela é momentânea. Então, porque hoje, se você está caro, você não compra. Automaticamente o preço é obrigado. A população do Brasil, ela adquiriu essa consciência de estar caro, não comprar. Você sente isso no mercado? Sinto. Apesar de ter algumas pessoas que falam, eu quero, vou comprar e acabou. Mas a maioria não compra. Tanto que você vê liquidações assim de lotes. Às vezes você vai no supermercado, determinado produto está lá, aí você volta, está lá, aí de repente eles põem liquidação, porque ninguém compra. A pessoa fala, não, está caro, eu não vou comprar, sabe que o preço vai cair. Ou porque está chegando no limite do supermercado, por causa assim, não que vai estar vendendo produto que está em cima da data de validade, mas para o supermercado ele tem uma data limite para pôr aquele produto à venda, então aí ele queima. Então, os prazos são maiores, os donos dos supermercados, com a capacidade
de poder de compra que eles têm, eles conseguem negociar preços muito mais vantajosos. Então, o que eu dou, a minha dica é o seguinte: se tiver caro, não compre, aguarde, espera. Não saia de ímpeto comprando. Hoje nós vivemos um cenário diferente. Tem várias, como eu estava falando, tem vários fatores. O câmbio começou a cair de novo, o dólar começou a recuar de novo. Então, significa que os produtos que têm alguma alíquota de vinda de fora provavelmente vão ceder. Então, é o que eu falo, aguarde. E realmente a população que eu estou percebendo é assim, não vou comprar. Mas tem uma pequena minoria que ainda fala, não, eu quero, vou comprar. Mas a grande maioria está evitando ou fazendo como a última que eu fiquei sabendo é que o pessoal tira a foto do preço do produto, vai no outro supermercado e fala, quanto está? Ele paga. Então, eu acho que o Pão de Açúcar faz isso. Se tiver algum produto mais barato, a pessoa tira a foto, vai lá, prova e sai pelo preço. Então, o pessoal está usando o celular para conseguir descontos. Não está errado. Isso é a livre iniciativa. A concorrência faz parte do... Quem compra, os gerentes de compra desses grandes supermercados têm que saber negociar para o preço, para atingir o consumidor. E o consumidor está muito inteligente. Você vê a faceta de tirar foto do preço do produto para negociar com o supermercado. Eu achei muito interessante, eu estava acompanhando o Dia das Crianças, 12 de outubro, nós vimos estatísticas que o preço de um determinado brinquedo variava até 1.020%, 1.200% de um lugar para outro, conforme a região de São Paulo. Então, a pessoa que procura, a pessoa que tem esse cuidado de preservar o dinheiro, preservar o seu poder de compra, ele vai aos locais mais baratos e não é produto contrabandeado, não é produto sem nota fiscal, sem garantia, não. São os mesmos produtos, nas mesmas condições, com preços totalmente diferentes. Aí a pesquisa vale a pena, né, Alessandro? Vale muito a pena. Eu, inclusive, no Dia das Crianças, eu escutei muitas crianças, pai, você pode comprar para mim depois do Dia das Crianças? Os meninos já negociando para comprar, que sabia que preço é. O menino já sabia. Não, pai, você pode comprar para mim depois. Aí passava o Dia da Criança, você não ganhou nada? Não, vou ganhar amanhã. Como amanhã? Não, porque eu vou amanhã com meu pai, porque aí o preço já caiu. Até as crianças já estão começando a ficar com essa ideia, mentalidade, né? De preço. Sabe que até o Dia da Criança é um dia de venda, vão subir os preços. Em relação isso ocorre tanto na parte de brinquedos como agora que vai chegar agora na época das matrículas, final de ano, material escolar. Minha dica que eu dou é o seguinte: compre em dezembro o material escolar. A lista sai em dezembro. Já compra em dezembro, não espera janeiro. Porque em janeiro vai acontecer isso. Você vai ter que correr os preços porque vai chegar a 1.000 e pouco, a diferença de 1.000 e poucos por cento de diferença de um local para o outro. Às vezes você fala assim, mas eu tenho que ir até lá. Tem. O seu dinheiro não cresce 1.000% ao mês. E um dos exemplos clássicos que todo ano acontece é o preço do panetone. Ele tem um preço em novembro, em dezembro, até as festas, até o dia de Reis, né? Dia 6 de janeiro. A partir daí o preço cai. Aí começa a vender 2 ou 3 panetones pelo preço de um. Isso mostra que a pesquisa, que o trabalho de as pessoas irem procurar o mais barato compensa para o bolso, compensa no final do mês, porque hoje qualquer dinheiro que a gente consiga economizar, ele é fundamental para a nossa família e faz aquela poupança. As famílias poupam. A poupança é importante, Alessandro? É muito importante. Mesmo que as taxas de juros não sejam aqueles patamares que vocês queriam, você não tem um coração de aço para ir na bolsa, porque para ir para a bolsa você não pode ter marca-passo, problemas cardíacos, porque a oscilação é muito grande. A poupança é sempre bem-vinda, porque é uma parcela do seu dinheiro que você reserva para uma emergência. No seu dia a dia, se você reservar 50, 100 ou até R$500 do seu salário e deixar numa conta e não esquecer, como se você tivesse comprado alguma coisa. Uma dívida, né? Tem uma paguei dívida. Um carnê, pronto. Deixa ali. Aí, todo mês você vai fazendo isso. Um dia você vai olhar e falar, nossa, eu tenho 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil. Nossa,
Por quê? Porque a poupança, a remuneração, às vezes fala, não vou poupar por causa dos juros, mas não é os juros que importa. O que importa é a parcela que você está reservando para uma emergência. Porque vamos dizer assim, hoje você deu uma dor de barriga lá financeira e aí, o que eu faço? Você olha para o lado, olha para o outro, você vai pegar dinheiro no banco? Não, você tem aquela poupancinha que você guardou. Então você vai lá e se salva dela. Então eu acho que a importância de poupar é importantíssima. Esqueça quanto está sendo remunerado. Pense que aquela reserva é uma reserva de capital para a sua emergência. Durante a conversa, nós falamos sobre imposto. E hoje eu acompanho a própria Jovem Pan, ela mostra diariamente o impostômetro ali da Rua Boa Vista. E nós atingimos a faixa de trilhão 35 dias antes do ano passado. Ou seja, a taxa arrecadatória, os impostos estão realmente mexendo com o bolso do contribuinte. E nós percebemos que a taxa de imposto realmente aumentou. E sem contar que não existe o CPMF, aquele imposto do cheque que foi suprimido na nossa obrigação quando passávamos um cheque. Os impostos hoje têm que ter feito uma reforma, temos que ver isso de uma maneira diferente para que a gente possa melhorar a condição da empresa, montar uma agenda para as pessoas, para as empresas investirem mais, ter mais recursos. Precisamos pensar nisso, Alessandro? Temos que pensar assim. No dia que nós atingimos 1 trilhão, eu estava lá na ponte lá da Boa Vista, lá com o pessoal da Associação Comercial. Nós estávamos lá nós fizemos um ato que quando atingiu 1 trilhão, nós ficamos apitando um protesto dos empresários que estavam contra isso. Fala-se de redução tributária, que é impossível pelo tamanho da máquina. Impossível não é. Nós não tivemos, na crise de 2008, 2009, redução de alíquotas de IPI, de um monte de produtos. Principalmente os produtos brancos. Exatamente, carros e produtos brancos. E foram reduzidas alíquotas assim, valores altíssimos. E o governo além de abaixar o preço, o governo bateu o recorde de arrecadação. Então, espera aí. Abaixa-se o tributo e tem recorde de arrecadação? Opa, o que está de errado? Não está errado. O que afeta, o tributo afeta o bolso nosso todo dia. Nós estamos quase hoje a 37% a 41% do preço de um produto. Tem produtos que chegam a 41% de alíquota. Um carro, por exemplo, 41%. 41% do carro... 41% daquele valor que se paga imposto. Imposto. Então, você imagina... E tem, gente, tem maneira assim. Nós tivemos em 2008, 2009, tivemos agora recentemente, toda vez que o governo reduz IPI, reduz ICM, reduz para estimular um determinado setor, ele bate recorde de arrecadação. Então, que significa que redução de imposto dá. E dá para fazer. Agora, tem que acabar com a corrupção. A corrupção não pode ficar lá na nossa mente como no Brasil é assim mesmo. Não é assim mesmo. No Brasil, nós não podemos aceitar isso como premissa. A corrupção são quase 80 bilhões de reais ano que são destinados à corrupção. 80 bilhões. Para o governo pode ser muito, mas reduz algum tributo que dá isso. O inchaço da máquina, tem necessidade da máquina ser tão inchada desse jeito? Nós já tivemos exemplos, nós trabalhamos juntos uma época, nós vimos pessoas que são efetivas, que elas não estão nem aí por causa da estabilidade do emprego dela. Elas simplesmente fazem da vida dela, sabe que tem a estabilidade. Não estou contra ninguém, não, gente. Estou dizendo assim, a máquina ela está muito grande e cada vez os políticos eles querem colocar mais pessoas, como está acontecendo agora, os leilões de ministérios. As pessoas cada um querem uma fatia para poder colocar mais gente.
a máquina do governo, ela é usada com o nosso dinheiro, através do tributo. Então, se você consegue fazer uma administração limpa, coesa, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, você consegue fazer uma redução de tributo. E não só consegue reduzir, porque seu gasto diminui, não tem necessidade de coletar, de gastar tanto. E outra, mostrou-se que redução de tributo traz aumento de arrecadação. Foram exemplos vivos que nós vivemos. É só você ver as notícias da época de 2008, 2009, como a carga tributária diminuiu e quanto o governo arrecadou. Precisa, sim, ser revista e tem que ser revista. Eu vejo, Alessandro, muito importante esse ponto que você falou sobre o inchaço da máquina e cargos de confiança.